Uma das personagens protagonistas praticamente de Invencível é a Samantha Eve Wilkins, também conhecido como a Eve Atômica, que é uma personagem que aparece já no segundo capítulo de Invencível e continua aparecendo e tendo grande importância até o final dos quadrinhos, no capítulo 144. E nesse vídeo eu vou pontuar brevemente a história dessa personagem em Invencível, mas uma das coisas mais interessantes dessa personagem é a origem dela e dos seus poderes. Isso, embora seja mencionado rapidamente em Invencível também, tem um quadrinho à parte escrito pelo mesmo autor, o Kirkman, para contar especificamente essa história de origem da Eve. E eu vou estar usando esse quadrinho também como referência para comentar sobre essa personagem e os poderes dela, que inclusive os poderes dela é a coisa mais interessante dela. E a Eve, na verdade, é um bebê que foi feito de uma forma já diferente. Na verdade, ela é um experimento do governo feito pelo seu pai, o Dr. Brandworth. Seu pai era um cientista de grande inteligência e com a verba do governo, ele projetou a filha para ser uma arma letal. Entretanto, o inesperado aconteceu e o Dr. Brandworth acabou se apaixonando pela mãe da Samantha. Quando Eve estava prestes a nascer, o poder dela já despertava descontroladamente no útero, deixando os olhos da mãe grávida na cor rosa. Só que mais inesperado ainda, a mãe não sobreviveu ao parto, e o doutor, que estava apaixonado por ela, decidiu que iria dar uma vida diferente para a filha. Então, sem que ninguém soubesse, o doutor trocou a Eve pelo bebê morto de uma outra família. Então a Eve foi criada por esses novos pais e o doutor mentiu para o governo que a criança havia morrido. Então Eve cresceu com esses novos pais sem saber que ela era adotada e nem os pais sabiam, né? E a primeira coisa peculiar que foi surgindo na garota conforme ela foi crescendo é que ela demonstrou ter um conhecimento total sobre química. A primeira palavra que ela falou quando era bebê foi a fórmula química da maçã. E sabendo desse conhecimento da filha, os pais até tentaram matricular ela em uma faculdade com uma bolsa. Só que acontece que, embora ela fosse muito bem em química, ela não era bem no resto, então ela não conseguiu a bolsa. Depois a gente entende que foi colocado nela já desde o útero já esse conhecimento sobre química, porque o poder dela é basicamente reorganizar as moléculas, os átomos. E para ela reorganizar os átomos, transformando uma coisa em outro, transformando água em vinho, ela precisa saber a fórmula química de cada uma das coisas. Mas o poder dela, basicamente, é alterar o átomo das coisas. Como, por exemplo, quando ela endurece o próprio ar, ela cria aquelas barreiras. Ela também pode deixar as coisas mais pesadas, por exemplo, só que ela tem uma limitação. Acontece que o pai dela colocou um bloqueio na mente dela quando ela era criança, para que ela não pudesse reorganizar os átomos de seres vivos. Ela tem esse poder, na verdade, só que por causa desse bloqueio mental, ela não consegue acessar esse poder. E depois que ela descobre os poderes dela, ainda criança, e decide se tornar uma heroína, ela chama a atenção do pai dela, que tinha se tornado um mendigo na época. Ela descobre que ele é o verdadeiro pai dela e ele está muito preocupado com ela porque o governo vai começar a caçar ela se ela se expor demais. E com razão, porque isso é justamente o que acontece. E para capturar Eve, o governo envia umas crianças deformadas bem bizarras que o governo mantinha vivas em tubos. E aí a gente descobre uma coisa muito bizarra, que essas crianças na verdade são irmãos da Eve, e que a mãe da Eve, na verdade, tinha sido mantida viva pelo governo em estado vegetativo apenas para dar à luz a mais crianças com superpoderes, só que na verdade, como a gente pode ver, elas estavam nascendo deformadas. Isso nem mesmo o pai dela sabia. Ela teve que enfrentar os irmãos ali por um tempo, que acabaram derretendo e morrendo no final, mas o pior de tudo é que um próprio agente do governo acabou atirando na mãe dela, e o mesmo agente acaba matando o pai dela também. Isso causou um trauma gigante e então ela desbloqueou um poder oculto dela. Acontece que em momentos de trauma como esse, ela consegue atravessar essa barreira mental que foi colocada nela, esse bloqueio mental. Então ela consegue acessar 100% do poder dela, inclusive reorganizando o átomo de seres vivos. Só que por causa da fúria do momento ali, ela usou esse poder para desintegrar o cérebro dos agentes do governo, matando eles instantaneamente. Ao invés disso, ela poderia ter usado esse poder para curar a mãe dela e o pai dela. Como ela não fez isso, ela acabou perdendo o pai, a mãe e os irmãos de sangue dela neste momento.
Isso tudo aconteceu no aniversário dela, e quando ela volta para a casa de sua outra família que a criou, os pais dela estão furiosos, se perguntando por que ela não voltou para casa até agora. E a relação dela com os pais adotivos dela é bem conturbada. A gente vê ao longo dos quadrinhos que os pais dela gostam muito dela, que amam ela, só que principalmente o pai dela tem um caráter bem opressor, bem duvidoso mesmo, bem machista e controlador. Isso acontece ao longo de toda a jornada de Invencível, inclusive mais adiante a Ivy decide fugir da casa dos pais, né? Mas nesse momento, quando ela vê o retrato de família ali, ela considera que a família dela, na verdade, é outra. E ela altera o retrato dos seus pais para os seus pais de sangue e seus irmãos. Bom, mas quando a gente conhece ela em Invencível, ela já passou por tudo isso. Ela já conheceu o Rex Splode, que era seu namorado atual. A história entre ela e o Rex é uma coisa bem interessante. Ela praticamente salvou o Rex da vida do crime, mas essa história é mais sobre o Rex, então vou fazer um vídeo sobre ele posteriormente explicando sobre isso. E ela se tornou a super-heroína conhecida como Ivy Atômica, e ela também, posteriormente, depois de um bom tempo de quadrinhos, ela começa a namorar o Mark. Então ela é a namorada final do Mark, a 10/10 do Mark. Tem alguns momentos de briga na relação deles, sim, que é uma das coisas que eu acho mais chatinha, inclusive, nessa HQ, que é algumas birras bem exageradas que alguns personagens fazem, sabe? Mas no final dá tudo certo. Só que um ponto interessante que aconteceu com ela também é quando ela ficou grávida. Na verdade, a Ivy ficou grávida 2 vezes. A primeira vez ela abortou, porque o Mark tinha saído da Terra, ele estava em uma missão que ele ficou vários meses fora da Terra. Então, grávida e sozinha, ela entrou em grande depressão e acabou abortando a criança. Mas a segunda criança que ela teve com o Mark nasceu com saúde e tudo mais, e se chama Terra. Só que durante a gravidez, aconteceu que ela não podia mais usar os seus superpoderes. Isso porque, como eu falei, para ela usar os seus superpoderes, ela precisa usar os nutrientes do seu próprio corpo como fonte de energia. E se ela usava os poderes, ela retiraria nutrientes que deveriam ir para o bebê nascer saudável. Isso usando pouco poder, o que já é ruim. Mas se ela usar muito poder, poderia ser que o poder dela consumisse a criança como fonte de energia para realizar os poderes. Isso mataria, com certeza, a criança. E por fim, vamos falar da habilidade suprema da Ivy, que é imortalidade. Sim, ela é imortal. Aconteceu 3 vezes na HQ de Invencível, pelo que eu me lembro. A primeira vez é quando ela foi fatalmente ferida por um vilão chamado Conquista, que é um Viltrumita, que é um vilão de alto escalão entre os Viltrumitas e que deu muito trabalho para o Mark. Acontece que quando ela estava prestes a morrer, ela desbloqueou seu poder máximo ali e ela renasceu praticamente ali, curando completamente o seu corpo e ainda usou o poder para queimar completamente o oponente. Então, por ferimentos fatais pelo menos, ela não morre. E teve outra vez, inclusive, que ela foi ferida fatalmente e que o Mark foi ferido fatalmente também. Aí ela se curou e curou o Mark também. E por fim, no final de Invencível, o Mark se torna o imperador dos Viltrumitas ali, e a gente tem um avanço no tempo pra gente ver como que vai ser o governo do Mark ali. O tempo avança bastante e no final a gente vê já a Ivy bem velhinha, com o cabelo bem branquinho, cega já, e estava chegando a hora da sua morte. O que acontece na hora da sua morte? O poder dela desperta e ela se rejuvenesce completamente também, então ela não morre nem mesmo de velha. E o mais legal é que o Mark vê ela se rejuvenescendo ali, e o que ele fala? Ele fala, irado. O Mark é imortal, tem uma filha imortal e agora ele descobre que tem uma esposa imortal também. É por isso que eu falei no começo do vídeo que o poder dessa garota é uma das coisas mais interessantes sobre a personagem. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da história da Ivy. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.